A paz do Senhor, meu irmão, que Deus abençoe você de maneira toda extraordinária. A Bíblia é aberta aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 6, versículo número 9, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Eu quero trazer uma mensagem nesse momento sobre a importância da oração. Vai lembrar, meu amigo, que orar não é rezar. Rezar quer dizer uma repetição de palavras. Então, Jesus ele não aprova esse tipo de petições, né? Se você ler esses evangelhos aqui no capítulo 6 de Mateus, Jesus fala: quando orardes, não sejais como os gentios, né? Que repete as palavras. Então, os discípulos de Jesus, eles observavam a forma como João Batista ensinava os seus discípulos a orar. E um dia eles também disseram a Jesus: ensina-nos, Senhor, a orar. E Jesus aqui ensina esta oração do Pai Nosso, uma oração muito conhecida de todo o cristianismo, de todas as pessoas, a oração do Pai Nosso, né? Esta oração de Jesus, que ele deixou para nós, é uma oração modelo, não tem nada a ver com a pessoa de Cristo. A oração que tem a ver com a pessoa de Cristo, se você for lá para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão João, no capítulo 17, ele fala sobre a oração sacerdotal de Cristo. Aquela oração, sim, é uma oração de Cristo, né? Especialmente entre ele e Deus, intercedendo pelos discípulos, intercedendo por mim e por você, naquela oração. Esta oração aqui era uma oração modelo, a pedido dos discípulos, porque você vai ler no decorrer desta oração do Pai Nosso, que quase toda criança sabe de cor salteado, este Pai Nosso. Mas vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito desta oração. Quando se fala de oração, mais uma vez eu repito, orar não é rezar. Orar é conversar com Deus. Orar é ter intimidade com Deus. É você conversar com Ele ao natural, algo que o Espírito Santo vai dentro de você impulsionando a você dizer, e você vai orando aquela oração ali, e Deus certamente vai responder as suas orações. Mas quando a gente se fala de oração, a gente vê três grandes perguntas, né? A primeira pergunta é como orar. A segunda grande pergunta é onde orar. E a terceira grande pergunta é quando orar. Então vamos ver no decorrer desta mensagem falar sobre essas três coisas importantes. Em primeiro lugar, como orar? Podemos orar de joelho. Vou apenas dar 3 exemplos aqui, mas isso não quer dizer que você tenha que seguir apenas esses 3 exemplos. Esses são 3 exemplos clássicos da Bíblia, né? Como orar? Em primeiro lugar, de joelho, né? Conta-se que um determinado pastor, ele estava passando por uma grande luta na sua igreja, né? E ao passar por aquela grande luta, ele não sabia como encontrar solução. E ele então vai a uma praça e chega ali, senta e tinha um engraxate ali, e ele pediu para aquele engraxate vir engraxar o seu sapato, e aquele engraxate veio e se ajoelhou ali. Aquele pastor ficou com dó daquele menino e disse: por que você não senta em cima desta sua caixa aí que você tem? E ele retrucou para o pastor: porque de joelho é melhor. Aquelas palavras entraram como uma flecha no coração daquele pastor. E quando ele saiu dali, ele começou a orar e colocou a igreja de joelho em oração. E Deus deu uma grande vitória para aquele pastor, para aquela amada igreja. E Deus inspirou ele até a compor um louvor: de joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orar ao Senhor, de joelho é melhor. Isso foi um fato real. Então a gente vê uma das formas de orar de joelho. O Paulo mesmo diz: por causa de vós, eu me ponho de joelho diante de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo orava, tinha um costume de orar de joelho. A outra forma de orar também pode ser de pé, né? A gente olha ali para Josafá, quando estava ali sendo ameaçado por aqueles inimigos ali, ele se colocou diante, em uma plena praça pública, diante das pessoas, o exército que ele estava, e a Bíblia diz que ele de pé, ele orou a Deus, Deus deu uma grande vitória a Josafá. Então a segunda forma de se orar pode ser também de pé. Temos também uma outra forma de orar, deitado, né? Deitado. Não é uma maneira muito legal, mas tem amparo bíblico. A gente lê, se você ler Isaías capítulo 38, você vai ver que Ezequias, a Bíblia diz que ele estava enfermo, e o profeta Isaías foi ali e disse a ele: olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele diz que quando Isaías saiu dali, Ezequias virou o seu rosto para a parede e orou a Deus, e Deus acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Então a gente observa que a forma de oração, né, a gente vê aqui. Então quando a gente pergunta como orar, aqui eu apresentei apenas 3 modelos. Agora vem a segunda pergunta: onde orar?
no templo. Ana orava no templo. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Jesus, todos os dias eu estava no templo ensinando. Jesus orava no templo. Então era muito comum naquela época o templo, vinha ao templo orar. Hoje as igrejas, a maioria das igrejas, tem muitos líderes aí que não ora na igreja, não estimula a igreja a orar. Mas a oração, ela é a chave da vitória. Eu estava analisando que desde criança eu ouço um provérbio que diz que a oração é a chave que abre o céu. Durante muitos anos eu fiquei preocupado, mas como assim a chave que abre o céu? E a gente sabe que a pessoa que compôs esse provérbio, né, ele falou isso assim de maneira figurada, certamente. Mas se a gente for para o Evangelho de Lucas, no capítulo ali, um dos capítulos de Lucas, quando Jesus foi batizado pela pessoa de João Batista, quando Jesus saiu da água, a primeira coisa que Jesus fez foi orar. A Bíblia diz que Jesus orando, o céu se abriu. Houve uma voz do céu. O Espírito Santo desceu sobre Jesus, corpórea de uma pomba. E a Bíblia diz que agora Deus falou com ele: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A gente observa que quando o crente ora, o céu se abre e Deus fala com seus filhos. Se você, meu amigo, não entregou a sua vida a Cristo, não perca tempo, entregue, para que você possa, através não de uma reza, mas de uma conversa com Deus, expressar dentro do que tem dentro do seu coração a Deus, para que Deus possa então trazer uma resposta para você. Então você pode orar no templo, você pode orar em particular. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao teu Pai que está no céu, e em secreto te responderá. Esta oração é uma oração particular. Tem momento da nossa vida que passamos por dificuldade tão grande, e os assuntos, às vezes, de família, assuntos sérios, a gente não pode expor para todo mundo, para toda a igreja. Assunto de família é assunto sagrado. Então, a gente tem que ter cuidado para não ficar compartilhando os nossos problemas com pessoas que não merecem, muitas vezes, a nossa confiança, né? Então, você, às vezes, entra no quarto, se isola ali, conversa com Deus, expõe a Deus aquela situação que você não pode expor para toda a igreja. Mas Deus ali em secreto, Ele vai ouvir a tua oração e Deus vai responder a tua oração. Então pode ser esta oração em particular, mas esta oração também ela pode ser feita em família. Se você for para o livro de Atos, capítulo 13, né? Irmão Pedro está preso ali, depois vamos retornar, se o momento permitir, sobre este capítulo, né? Está preso e os irmãos estavam na casa da mãe de João Marcos, né? Estavam ali orando a Deus, intercedendo por Pedro. Então a oração ali trata-se de oração em família. E você pode orar no monte. Jesus orava no monte, né? Aqui em Porto Alegre nós temos vários montes, né? Inclusive eu tenho ido com alguns irmãos algum tempo atrás, eu ia muito no monte orar. Tenho experiência de irmãos que foram batizados com o Espírito Santo no monte. Tem um irmão aqui, o irmão Valdenir, aqui em Porto Alegre. Ele recebeu o batismo com o Espírito Santo lá no monte. Uma madrugada, ele e meu irmão Josué estávamos orando ali, e o Espírito Santo desceu de uma maneira extraordinária. Em demora, o irmão Valdenir começou a falar em novas línguas. Então, no monte também, aqui nós estamos vendo onde orar, né? Vimos aqui no templo, em particular, em família e também no monte. Apenas eu estou dando alguns modelos. Você pode seguir a orientação divina de Deus, só ter muito cuidado. O terceiro lugar, quando orar? Ao deitar. É muito importante você orar ao deitar. O salmista, quando se deitava, ele dizia: em paz me deitarei e também dormirei e também me levantarei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então, ore ao deitar. Não deixe de orar, agradecendo a Deus pelo dia que você teve, mesmo que um dia tenha sido um dia difícil, um dia causticante, mas Deus te deu grande livramento, abençoa a tua vida e está permitindo que você se deite com a sua esposa, a sua família. Então, agradeça a Deus por esse momento, é muito importante ao deitar. Também é importante ao levantar. Você levanta de manhã, as pessoas levantam de manhã e já vai direto para o serviço. Levanta uns 5 minutos antes, conversa com Deus, né? Hoje os dias são de trevas e de densas trevas, você precisa estar nesta oração, nesse contato. Eu trabalho numa empresa em que a gente enfrenta o demônio cara a cara no dia a dia ali, trabalho em ônibus, então é muito difícil. Se você não orar, se você não tiver na graça, você não consegue enfrentar uma jornada de trabalho. Então a gente tem que orar sempre. Então aqui nós estamos vendo quando orar, ao deitar, ao levantar e orar sempre. Paulo disse: orando em todo o tempo. Ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Nós temos que orar, porque o diabo, ele não brinca, ele não tira ninguém para compadre, ele chega e arrebenta e destrói. E só a oração pode neutralizar as forças das trevas. Então vimos aqui essas 3 perguntas que a gente muitas vezes faz: como orar, onde orar e
temos aqui essas 3 respostas. Então nós vamos agora à importância da oração. Em primeiro lugar, Jesus disse aqui na oração do Pai Nosso, olha assim, Pai Nosso que está no céu. Então a nossa oração, em primeiro lugar, deve ser direcionada a Deus, Deus Criador do universo. Não pode ser direcionada a Maria, a José, a João. Eles não podem fazer nada por mim nem por você. Tanto José como Maria e João, eles estão aonde? No paraíso celestial, aguardando o arrebatamento da igreja para subir juntamente conosco, ali para o tribunal de Cristo e a boda do Cordeiro. Então não adianta orar com uma pessoa que está dormindo. Então, ore a Deus, que é um ser vivo, poderoso e tem o poder para responder às tuas orações. Esta oração deve ser feita diretamente a Deus. Jesus começa aqui enaltecendo a pessoa de Deus, Pai Nosso que está no céu. Ou seja, Deus está no céu, o trono maior. Deus está ali. Então, em primeiro lugar, orar a Deus. Em segundo lugar, orar em nome de Jesus. Você tem que orar em nome de Jesus. Toda oração deve ser feita em nome de Jesus. Jesus, eu vou para junto do meu Pai, mas tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então você ora a Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, em nome de Jesus. E em terceiro lugar, que não pode faltar, é orar com fé. Orar com fé. A Bíblia diz não duvidando. Você não pode duvidar, porque quem duvida é como alguém que olha o seu rosto no espelho agora e daqui a 5 minutos não se lembra mais de como é o formato do seu rosto. Então você tem que orar com fé. Tudo o que pedis com fé, crendo, recebereis e tê-lo-eis. E nós estamos aqui falando sobre oração. É um assunto que eu vou retornar em outras oportunidades para falar sobre oração, porque é uma coisa que faz parte da minha vida. Durante a minha trajetória de vida, eu tenho muitas mulheres de Deus que Deus tem colocado no meu caminho, que oram por mim. Eu tenho certeza que muitas irmãs oram por mim diariamente. A minha irmã Márcia, na cidade de Manaus, a minha irmã Joana, ali na cidade de Óbidos, no município do Pará, também ora por mim diariamente, adora. São pessoas, minhas irmãs, que oram diariamente por mim. Nós temos aqui em Porto Alegre um grupo de irmãs, a irmã Aline, por exemplo, é uma pessoa que eu não tenho dúvida, está sempre orando por mim, intercedendo por mim. Eu poderia mencionar aqui dezenas do nome de irmãs que oram por mim. Tem irmãos que no evangelista irmão Rubem Marcos, que está sempre orando por mim, né? O irmão Josué, um diácono da igreja, um homem de Deus também, o irmão Valdemir, essas pessoas aí, é um grupo muito grande de irmãs que oram por mim diariamente. E é importante a gente calçar nossos irmãos na oração. Eu levo tanto a sério uma oração, que se eu estiver no ônibus e alguém pedir uma oração, quando aquela pessoa sai dali em seguida, eu já em pensamento ali curvo a minha cabeça e oro a Deus. E Deus tem dado grande vitória. Eu estava numa parada de ônibus, uma irmã chegou comigo aflita e disse: irmão Miguel, ora pela minha filha, ela vai fazer agora um curso, ela precisa trabalhar, e ela vai fazer uma entrevista ali de emprego. E a irmã saiu dali, eu orei em seguida. Quando foi, no dia seguinte eu estava no culto na igreja, e quando eu sentei no local dos obreiros ali, a irmã olhava para mim, baixava a cabeça e começava a chorar. Eu fiquei preocupado, meu Deus, o que está acontecendo? Eu fui até a irmã: irmã, está tudo bem? Está tudo bem, irmão Miguel. O Senhor abriu a porta para minha filha, uma porta que humanamente falando era impossível, mas o Senhor abriu. Muito obrigado pelas suas orações, porque Deus ouve as nossas orações. Deus é o grande interessado em ouvir as nossas orações. Meu amigo, você tem que orar com fé, não importa o problema que seja, você tem que orar com fé, para que Deus possa responder às tuas orações. Deus é o grande interessado. Se não fosse assim, Jesus não tinha orado. Se não fosse assim, Jesus não tinha motivado, estimulado os discípulos a orar. É muito importante, meu irmão, a oração, conversar com Deus. Chegue diante de Deus, se derrame na presença de Deus. E eu ainda vou continuar esta mensagem aqui, falando sobre a importância da oração e o poder que existe nesta oração. Você precisa orar, você precisa confiar em Deus. A Bíblia diz no Salmo 37, verso número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você tem que orar com fé e confiar no Senhor, não duvidando no seu coração. O diabo, ele vai lançar dúvida no seu coração, mas não permita que isso aconteça. Mas quando você orar, ore com fé, ore a Deus em nome de Jesus e ore com fé, e Deus vai responder às tuas orações. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.